Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Apesar dessa dificuldade de transporte, a gente teve aí mais de 150 inscritos para esse curso. E por isso que a gente até deu um tempinho aí para o pessoal se acomodar, o pessoal chegar. Não sei se a gente vai ter esse quórum, como era esperado, mas de toda forma, eu tenho que agradecer a presença de vocês aí, mesmo diante dessas dificuldades. Eu queria pedir aí para que vocês não esqueçam de assinar a lista de presença. Posteriormente a gente vai encaminhar os certificados via e-mail e também vamos encaminhar a gravação desse curso de reforma trabalhista, também por e-mail. Gostaria de agradecer aí os donativos. A gente tem instituições de caridade já credenciadas e a gente faz essa doação para essas instituições. A gente tem esse programa da EAGU Social. Então eu queria agradecer a todos que trouxeram esses donativos. Hoje, o curso é de aspectos relevantes da reforma trabalhista com o professor Fabrício Lopes. O professor Fabrício Lopes ele é procurador federal da AGU, especialista em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da USP e mestre em Direito pela PUC de São Paulo. Eu vou passar a palavra para o professor Fabrício e espero que isso aí seja de proveito para todos. A gente tem essa longa jornada aí, iremos terminar o curso por volta de 5h30, 6 horas da tarde, e eu vou deixar o professor Fabrício, obviamente, à vontade para combinar com vocês aí os horários de intervalo, tá? Professor Fabrício. Bom dia, prezados. Vamos seguir arrumando aqui a estrutura da aula. Hoje, como o Rodrigo falou, nós vamos conversar um pouquinho sobre aspectos relevantes da reforma trabalhista. Bom, estou aqui procurando uma tomada. Não sei se é. Mas, enfim. Vocês já devem ter percebido que é um tema bastante palpitante, E é o reflexo da sociedade que nós estamos encontrando hoje, bastante polarizada. Nesses momentos eu tento assumir um compromisso curioso, nessas oportunidades que eu tenho de comentar a reforma, que é basicamente tentar me manter distante da análise valorativa e tentar não me inflamar, principalmente, porque a fama não é boa do texto, Não sei se vocês já deram uma olhada, e na maior parte das vezes, uma das coisas que me perguntam logo no início é se eu achei a reforma boa ou a reforma ruim. No fim das contas, eu nem preciso explicar isso para vocês. Essa minha opinião nem vai contar muito, porque a cada tópico que nós ultrapassarmos, eu tenho certeza que vocês vão poder avaliar se a alteração foi boa ou se a alteração foi ruim. Mas é curioso, quando me perguntam se eu achei a reforma interessante, a pergunta seguinte que eu faço é para quem? Para quem será que ela foi boa ou foi ruim?
pareceu que foi boa. Nós somamos aproximadamente, aí, pelo menos num levantamento rápido, eu pude notar mais ou menos 200 dispositivos alterados, pouco mais de 200. De direito material, mais ou menos uns 84. Direito material especificamente, desses 84 eu identifiquei uns 7 favoráveis ao trabalhador. O resto, não. O resto não foi exatamente o que eu chamo de uma norma, de uma alteração favorável ao trabalhador. Aqui, muito provavelmente, não devem ser todos da advocacia pública, mas até que o público está bacana, deu um bom quórum. Na advocacia pública, nós não costumamos ser muito fã de direito do trabalho. Isso é um fato. Mas, meus caros, nós temos um projeto de lei que tramitou, vocês devem ter acompanhado, tramitou assim de uma forma muito breve. Nós discutimos pouco. Ele chegou ao Congresso Nacional de uma forma muito estratégica. Vocês lembram quando que mandaram esse projeto para a Câmara? Foi assim, foi uma época bem propícia para discussões aprofundadas no Congresso Nacional. Ele bateu na Câmara dos Deputados 23 de dezembro. Então, assim, estava cheio de gente lá nesse dia. Todo mundo bastante preocupado com o texto. Pois é, todo mundo ali centrado, preocupado com a evolução dos direitos do trabalhador naquele momento. E o recesso, vocês sabem que vai até final de janeiro, né? Começa a chegar alguém por lá por fevereiro, o pessoal começa a chegar. E fecharam as discussões em abril, na Câmara. E quando você para questionar alguém que participou das comissões, ele fala, não, mas foram inúmeros debates, você não leu o relatório do deputado Marinho? Eu li. Ele enumerou uma série de reuniões, de comissões, enfim, de audiências públicas que eles fizeram em 2 meses. Eu não me recordo agora, há quanto tempo nós discutimos o Código Civil? E o CPC? Deu mais de 2 meses, não deu? Mas para o trabalhador não precisa, né? Para o trabalhador a gente faz rapidinho e dá um jeito. Mas enfim. Vamos lá. Só abrir o último arquivo aqui. Muito bem. E aí eu comentava com vocês sobre o histórico, né? Ele entrou 23, em 19 de abril, mais ou menos, já estava aprovado na Câmara. E no Senado, vocês lembram mais ou menos o que aconteceu, né? Ele chegou no Senado, passou de uma forma muito breve pelas comissões, e quando estava para ser votado e ia enfrentar alguns atropelos, alguns acidentes pelo caminho, apareceu uma carta do presidente da República, não sei se vocês se recordam, uma carta na mão do Jucá, o senador Jucá, que leu no meio do Senado, e aí prometeu uma medida provisória, corrigindo um ponto ou outro e tal, desse projeto. E essa medida provisória até veio ao final, logo depois da aprovação, acabou saindo a 808, e uma medida provisória, inclusive, que acabou perdendo a validade depois de prorrogada. Enfim, o projeto foi aprovado, passou a valer a partir de 11 de novembro. De novembro ele foi publicado no Diário Oficial. Muito bem.
Meus caros, acho que nós vamos começar então por direito material do trabalho. Direito individual, direito material do trabalho. Antes de entrar em grupo econômico, que é logo o primeiro ponto da reforma, me parece que uma abordagem introdutória exige que nós conversemos um pouquinho sobre a aplicação da lei material no tempo. Vocês repararam que esse foi um tema que foi bastante tratado? Afinal de contas, essa reforma trabalhista, ela se aplica de que forma no tempo? Como é que ela vai encontrar os contratos de trabalho? Os contratos que já estavam extintos terminam regidos por todo aquele conjunto normativo que vigia durante a existência, sob o ponto de vista jurídico, desses contratos, com base naquela ideia do tempus regit acta. Perfeito. Os contratos realizados a partir da reforma, nós aplicamos a reforma de uma forma muito tranquila. Mas e aqueles que já estavam vigindo quando da edição dessa inovação legislativa? Tivemos algumas divergências. Boa parte da doutrina apontava que a CLT foi aplicada de forma imediata, o Código Civil foi aplicado de forma imediata, as relações continuativas, e a gente precisa lembrar sempre que o contrato de trabalho, dentre as suas características, ele tem aquela de ser um contrato de trato sucessivo. Então ele se inicia com um objetivo prospectivo, ele se projeta de forma indefinida no tempo. Não sei se vocês se recordam, mas tem inclusive um princípio específico, que é o princípio da continuidade da relação de emprego, o princípio da continuidade do contrato de trabalho. É um contrato que foi feito para durar. E aí o que acontece? Acabaram se formando mais de uma corrente. Alguns pretendiam a aplicação da doutrina de uma forma mais técnica, a aplicação imediata nos contratos pendentes, nos contratos vigentes, e outros que ficaram realmente preocupados com a insegurança que isso podia causar. Imaginem vocês, por exemplo, que nós tínhamos muitos trabalhadores, principalmente em grandes empresas, que eram beneficiados, por exemplo, pelo pagamento de horas extras, de horas in itinere, que são aquelas horas de trajeto. Então o sujeito é colhido em casa por um ônibus da empresa, circula mais ou menos uma hora e chega à empresa. E nós passamos muito tempo no TST discutindo o que fazer com essa uma hora, se era tempo à disposição, se não era. E depois de muita discussão, sem lei, sem nada, o TST editou uma súmula, a súmula 90 à época, e reconheceu esse período como tempo à disposição. Perfeito. Imaginem vocês que durante muitos anos esse mesmo empregado vinha recebendo esses valores a título de hora in itinere. Agora ele foi surpreendido com a edição da reforma, simples assim. O dispositivo foi lá, eles haviam conseguido, depois de muita discussão, haviam conseguido a institucionalização da súmula, ela conseguiu se inserir, a CUT conseguiu inserir esse texto da súmula na CLT, mas de uma hora para outra a reforma revogou. E o sujeito tinha aquele trecho de salário incorporado no patrimônio dele. Pois é. E dentre mais, enfim, nós vamos conversar muito sobre o princípio aqui, porque se tem uma coisa que foi atropelada nessa reforma, foram os princípios. Alguns autores dizem, inclusive, que nós temos um novo direito de trabalho. Os princípios basilares, os princípios de partida, eles foram, assim, de tão excepcionados, há quem diga que alguns não sobreviveram. Mas, de todo modo, dentre esses princípios, você tem o princípio da estabilidade econômica do trabalhador. E, de repente, essa reforma ia tomar um pedacinho do salário dele sem aviso prévio. Olha, agora você vai ficar sem a hora in itinere. Mas quanto dá isso? Olha, imaginem vocês. Se nós arredondarmos para uma hora no trajeto inicial e uma hora no retorno, são 2 horas de jornada por dia. Ah, mas é pouco. É pouco um dia. E 22 úteis. Será que é pouco? Aí já não é pouco. Aí não costuma ser pouco. Aí o que acontece? Se nós chegarmos à conclusão que nós vamos aplicar de forma imediata, parece uma discussão acadêmica, né? Pois é. Se nós entendermos adequado aplicar de forma imediata nos contratos pendentes, nós vamos tomar essas 2 horas por dia agora do empregado. E aí
a divergência se montou. O que acontece? Nós tomamos algumas pedradas por isso, é fato, mas a Advocacia Geral da União foi uma das primeiras instituições a colocar a cabeça fora do buraco para tratar desse assunto. A Conjur do MTE foi a primeira a se manifestar. Vocês chegaram a dar uma olhadinha nesse parecer? Dá para acessar fácil. Vocês colocarem no Google parecer consultoria jurídica MTE reforma trabalhista. Vocês vão conseguir, o primeiro link que vai abrir já é o link desse parecer. E ali foi tratada exatamente essa questão da aplicação da lei no tempo. E o resultado do parecer que foi aprovado foi no sentido da aplicação dessas normas, dessas novidades, dessas inovações aos contratos vigentes. E como está tudo muito politizado, essa discussão está toda muito politizada e polarizada, não fechou 24 horas depois da publicação do parecer, a ANAMATRA soltou uma nota. Olha, não sei do que vocês estão falando, o AGU, não, é que aqui quem aplica a lei sou eu, né? Então é assim como eu quero e acabou. E eu acho que não é assim. Eu acho que o juiz aplica a lei como ele quiser e a ANAMATRA, inclusive, sugere que não se aplique. Nos congressos, a ANAMATRA fez alguns congressos já durante esse ano, inclusive, no começo do ano, e esse foi um dos pontos assim, mais discutidos e mais combatidos por eles. A esperança deles é não aplicar, a ideia, o objetivo é não aplicar para tentar mitigar um pouco os efeitos, pelo menos para esses contratos que estão vigindo hoje. E isso me permite voltar ao início da nossa conversa e perguntar se foi boa a reforma, né? E eu perguntei para vocês, para quem? Pois é, se vocês me perguntarem para quem, eu diria que talvez não tenha sido bom para o trabalhador empregado. Esse perdeu, não há dúvida. Nós vamos passar por vários pontos aqui. Esse exemplo da Orientini é só um que eu precisei antecipar para vocês, para a gente introduzir o tema da aplicação da lei no tempo. Mas para o trabalhador empregado, realmente, vocês vão notar assim, uma série de prejuízos. A nossa esperança é que tenha alguma razão, pelo menos uma razão pequenininha assim, o governo, os relatores dos dois projetos, tanto na Câmara quanto no Senado, que ganhou outro número quando apareceu por lá, que apontam o potencial para a geração de emprego desse projeto. Particularmente, quem conhece um pouquinho de economia sabe que lei não gera emprego. Quem gera emprego é economia, é demanda. Eu ainda não notei nenhum representante da Fiesp, por exemplo, garantindo para nós que se a mão de obra ficasse mais barata, ele, na empresa dele, contrataria mais gente. Ele vai contratar mais gente se ele tiver demanda, se ele tiver para quem vender a produção. Se ele não tiver para quem vender, ele vai contratar para quê? Então, só que esse foi um argumento, foi o argumento usado, e quando eu digo para vocês que foi um argumento usado, aliás, foi o argumento usado, é porque esse argumento consta tanto do relatório do Marinho, quanto do Ferraço no Senado. Olha, vai gerar emprego, então vamos precarizar um pouquinho, vai valer a pena. Pois é, tomara que eles tenham razão. Então, para o trabalhador empregado, prejuízo. Talvez algum lucro para o desempregado. Lucro certo mesmo, até agora eu só vi para o empresário. Mas, enfim. Voltando à aplicação da lei no tempo. O que hoje nós temos? A AGU apontou a aplicação imediata, a ANAMATRA se posicionou de forma contrária. O TST, logo que a norma foi publicada, notou que nós teríamos uma série de dúvidas. E dúvidas é o que nós mais temos aqui. Uma das principais dúvidas era realmente sobre a aplicação dessa lei no tempo. E o presidente do TST, quando notou que isso seria um problema, nomeou uma comissão com alguns ministros. E esses ministros ficaram incumbidos de fazer um estudo para tratar das principais dúvidas. Mas a briga com a ANAMATRA estava tão intensa,
eu não sei se vocês se recordam, mas tempos atrás o TST editou uma IN, N39, para tratar da aplicação do Código de Processo Civil no processo de trabalho. E a experiência foi péssima, porque os juízes assim detestaram aquela diretriz que foi estabelecida, não pelo conteúdo, mas pela diretriz em si, porque para eles feriria a autonomia do judiciário. Eles teriam autonomia para interpretar da forma que entendiam mais adequada a aplicação do Código de Processo Civil ao processo de trabalho. Até a aplicação do CPC no processo de trabalho ela é problematizada, porque o texto da CLT prevê essa aplicação subsidiária no 769 e ele coloca dois requisitos: a lacuna, a ausência de normatização daquele ponto específico e a adequação aos princípios do processo de trabalho. Então você tem lacuna mais filtro principiológico. Perfeito. E a CLT é de 43, 769 é a redação originária. Bacana. E aí o CPC 2015 tratou do assunto no artigo 15, falando o seguinte: olha, na lacuna do processo de trabalho aplica o CPC ponto, não fez referência ao filtro principiológico. Pronto. A confusão está armada. Há quem diga que não há mais que se fazer filtragem nenhuma, na lacuna aplica e pronto. E há quem diga que não, que a CLT é uma regra específica que prepondera sobre a genérica, é uma forma básica de superação de conflito aparente de norma, que todos nós aprendemos na faculdade logo na introdução. Mas enfim. E a AGU se manifestou, a ANAMATRA se manifestou, TST nomeou a comissão, eles entregaram agora uma sugestão de instrução normativa. Essa semana, como vocês podem notar, tudo isso que nós estamos conversando está acontecendo. As coisas estão acontecendo hoje. Se nós pararmos para rever tudo que eu estou falando para vocês daqui a uma semana, certamente já temos outras novidades. Da aula que eu terminei de preparar para vocês anteontem, eu já tenho novidade de hoje de manhã para vocês. A OIT inseriu o Brasil hoje numa lista das 24 piores violações que eles estão analisando, justamente por causa da nossa brilhante reforma trabalhista. E assim, eles estão discutindo na OIT hoje só o ponto central de toda a reforma, que é o negociado sobre o legislado. Então, é tudo muito novo. Nós estamos discutindo, vocês estão vivendo a evolução, a involução do direito do trabalho. Mas enfim, nessa minuta que essa comissão entregou ao presidente do TST, eles estão sugerindo exatamente, dentre outros pontos, que essas inovações legislativas se apliquem só para os contratos realizados de forma posterior à reforma. Isso facilitaria bem a gestão do conflito. É fato. Realmente, sob o ponto de vista acadêmico, pode não ser o mais adequado, mas, afinal de contas, quem está preocupado com o acadêmico, né? Se a gente conseguir solucionar os problemas do nosso cotidiano, já está muito bom. Mas, enfim, essa é a tendência. Tá? Eu fiz uma pesquisa rápida, principalmente aqui no TRT3, antes de entrar na aula com vocês aqui. As varas do trabalho aqui de Belo Horizonte, claro que não existe unanimidade, mas de uma forma preponderante, não tem aplicado de forma imediata a reforma para os contratos vigentes. Tá? Eles já têm aberto as sentenças com um tópico preliminar explicando qual é o bojo normativo que eles vão aplicar, falando: olha, meu entendimento é esse, acho que não dá para aplicar com base no princípio da segurança jurídica, ato jurídico perfeito e tal, e ignoram essa questão de que, para o direito civil, vale a legislação da época da prática do ato, mas os efeitos daquele ato jurídico praticado ficariam sujeitos à incidência das inovações legislativas. Esquece isso aqui é direito civil, direito do trabalho, a regra hoje, a tendência hoje é essa que eu falei para vocês. Tá bom? Para processo ficou bem mais fácil. Processo, as contendas estão bem mais tranquilas. Processo, o nosso ordenamento, o 14 do CPC já dá uma resolvida para nós boa, meio caminho andado. Aplicou a teoria do isolamento dos atos processuais,
As inovações de caráter processual se aplicam de forma imediata, levando em consideração sempre a regrinha do tempus regit actum e a avaliação ato por ato. Se o ato já foi praticado com base na lei anterior, paciência. Mas vamos ter um problema ou outro com relação a honorários advocatícios, por exemplo, condenação em custas. Ali a coisa muda um pouquinho de figura, até porque esses institutos são institutos bifront, são institutos a princípio de natureza processual, mas que projetam efeitos para as relações de direito material. Tá? Mas a gente vai conversar especificamente sobre eles daqui a pouco. Muito bem. Prezados, vocês podem me interromper e perguntar o que vocês acharem mais interessante, tá? Não há nenhum problema. Deu para entender essa parte da aplicação da lei no tempo, do ponto de vista material? Muito bom. Então agora vamos falar um pouquinho de grupo econômico. A gente entra mais ou menos na sequência. Essa é a nossa novidade. Pois então, meus caros, o grupo econômico é um instituto que a gente conversa bastante no direito do trabalho, mas que a origem é o direito empresarial, é o direito comercial. Vocês vão encontrar ali a matriz do grupo econômico na lei das SA, ali a partir do artigo 265 da 6.404. E para o direito do trabalho, o que interessa? Bom, há muito já se percebeu que as empresas frequentemente se combinam, se acertam para desenvolver alguns projetos, algumas iniciativas. E nem todas têm a mesma capacidade econômica. E às vezes um trabalhador que investiu a sua mão de obra, dedicou a sua mão de obra para um determinado projeto que beneficiou várias empresas, ele muitas vezes deu o azar de trabalhar para a empresa menos aquinhoada de ativos. E um pouco mais à frente da implementação do projeto, acaba se frustrando, não recebe, vai à justiça e descobre que a empresa não tem patrimônio. Mas ele trabalhou num projeto, num tempo, que beneficiou outras empresas. A mão de obra dele, em tese, foi aproveitada por várias outras empresas. E exatamente em função desses desencontros é que se justifica a aplicação desse instituto do grupo econômico no processo de trabalho, exatamente para estender as amarras de responsabilidade e salvaguardar os interesses do empregado. E não adianta que o empresariado ficar chateado porque essa regra é extremamente protetiva, porque a ideia da CLT é exatamente essa. A ideia da intervenção do Estado nessas relações de trabalho é exatamente essa, é desigualar para compensar as desigualdades naturais das relações de trabalho. E isso é assim desde muito tempo. Ali, desde 1760 em diante, ali, com a descoberta da máquina a vapor e a introdução da Revolução Industrial, nós descobrimos que não fazia muito bem ao mais fraco deixar a relação de trabalho sem nenhuma intervenção, sem nenhuma baliza. E é curioso, né? Lendo essa reportagem da OIT hoje, eu descubro que, muito provavelmente, nós estamos voltando à modernidade do século XIX. E é uma modernidade muito curiosa. Nós estamos passando a viver hoje o que nós vivemos anos atrás. É muito curioso. E o ser humano é mais curioso ainda, porque não aprende com a história, né? Eu tenho visto hoje alguns congressistas discutindo que o moderno é a ausência de intervenção do Estado nas relações de trabalho. Uai, que moderno? Era assim no começo da Revolução Industrial. Ali nós tínhamos uma ausência de regulamentação. E foi jóia, viu? Pense numa coisa boa. Olha, não tinha criança de 8, 9, 10 anos trabalhando. Não tinha. Não havia isso. As mulheres não trabalhavam 14, 15 horas junto com os homens. As crianças não tinham que ir com elas junto para o trabalho e participavam do trabalho, efetivamente trabalhavam. E olha, as crianças eram muito úteis nas tecelagem. Vocês sabem por
que as crianças eram tão úteis nas tecelagens? Porque elas eram pequenininhas e as máquinas dos tecelões, umas máquinas gigantes, elas emperravam muito, porque a tecnologia estava se formando. E quando elas emperravam, as coisas precisavam ser arrumadas lá dentro da máquina, os cordõezinhos, os tecidos. E a mão da criança, e a criança era menorzinha, podia entrar lá na máquina fazer a manutenção, estava ligada. E quando ela destravava, gente, adivinha o que acontecia? Não tinha nada moderno que impedisse a máquina de funcionar com a criança lá dentro. Os registros dão conta de milhares de mutilações. E isso é tudo fruto da ausência de regulação. É moderno, é bacana, mas enfim. Olha, como nós vamos ficar um bom tempo hoje, o dia inteiro juntos, vocês vão me ajudar. Eu preciso me conter em alguns momentos. Quando eu estiver exagerando muito na crítica, vocês estão autorizados a levantar o dedo para mim, assim, fazer pi, aí eu volto para o tema aqui, porque às vezes, de tanto estudar direito do trabalho, eu acho que em alguns momentos é inevitável não ficar um pouco inflamado, um pouco chateado com as coisas, com a involução dos últimos acontecimentos. Mas retomando, e aí com o objetivo de intervir, estender as amarras de responsabilidade, veio o grupo econômico. Essa ideia, aquela redação original do parágrafo primeiro. Mas o que acontece? A ideia original de grupo econômico se baseava numa relação entre as empresas, numa relação bastante hierarquizada. Era uma relação de cima para baixo. Quando nós identificávamos a posição de uma empresa controladora, era fácil de responsabilizá-la pelos eventuais créditos trabalhistas liquidados. O problema foi se montando quando no direito nós identificamos que nem sempre essa relação existe dessa forma. Às vezes as empresas elas se coordenavam sem que houvesse uma numa posição hierarquicamente superior. E aí, quando a coordenação se estabelecia sem subordinação, elas ganhavam uma linha de defesa, uma linha de argumentação bastante interessante nos tribunais. Porque a redação original tratava de um grupo econômico formado por subordinação. Essa construção, essa migração da ideia de coordenação para subordinação, 30 anos depois nos rendeu a inserção da ideia de grupo econômico por coordenação e subordinação na Lei do Rural, na 5889. Isso 30 anos depois da CLT. E aí o que acontece? O rural ficou mais protegido. Era menos protegido em vários aspectos, é fato. Mas com relação a esse ponto específico, ficou numa condição um pouquinho melhor que o trabalhador urbano. E a Justiça do Trabalho não se fez de rogada. De uma forma muito breve, começou a montar uma posição jurisprudencial de extensão daquele critério do trabalhador rural, da lei do rural, para o urbano. Não, olha, aplica-se também de forma analógica, se não em algumas hipóteses, nós vamos deixar o trabalhador urbano desprotegido e não há o que justifique essa posição mais benéfica para o urbano em relação ao rural. Então, sob o ponto de vista jurisprudencial, foi se construindo a posição de reconhecer o grupo econômico tanto por coordenação quanto por subordinação. Depois de muitos anos, agora com a reforma trabalhista, foi institucionalizado o grupo econômico, tanto por coordenação como por subordinação. E aí vem a curiosidade, né? Esse é um daqueles 7 pontos que eu falei para vocês que muito provavelmente deve ser favorável ao empregado. Inclusive o empregado com um contrato de trabalho vigente. Mas não acostumem não, que é um dos raros pontos em que nós temos alguma coisa que beneficiou o trabalhador na reforma, tá? Mas é fato, vocês percebem que realmente o trabalhador ganhou um pouquinho. Mas quando eu digo para vocês que ganhou um pouquinho mesmo, é bem pouquinho, porque o TST já julgava assim, os regionais já julgavam assim há décadas. Então, nós só formalizamos aqui essa extensão do critério para o reconhecimento do grupo econômico.
foi muito mais formal do que qualquer outra coisa. Agora, meus caros, esse dispositivo novo, ele trouxe para nós alguns requisitos para a composição, o reconhecimento do grupo econômico. Então vamos lá. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle e administração da outra, ou quando, mesmo guardando cada uma autonomia, integrem o grupo econômico, e ali nós temos exatamente naquele trechinho vermelho, nós temos a coordenação, que é o que nós não tínhamos. Serão solidariamente responsáveis. E aí, esse aspecto da responsabilidade solidária, eu acho que todos dominam, né? É basicamente todos devendo a totalidade da dívida e eu podendo cobrar de todos eles. E aqui embaixo, nós temos um pequeno adendo no melhor estilo Fiesp. Ali em cima eles dão alguma coisa que eu basicamente já tinha, e aqui embaixo eles colocam uma série de requisitos para que eu passe a ter aquilo que eu já tinha. Acho que vocês entenderam, né? Ficou mais complexo, mas a ideia foi tentar deixar ali alguns requisitos para que o juiz do trabalho, na hora de reconhecer essa responsabilidade, necessariamente ele tenha que passar. Se ele não passar, daqui a pouquinho eu vou dizer que a sentença dele é nula, porque não está fundamentada. Então ele vai ter que explicar para mim, por exemplo, ele vai ter que trazer mais alguma coisa além da mera identidade de sócio. E por que isso entrou ali? Esses remédios, eles vêm, meus caros, em função de doenças que o empresariado encontrou, de anomalias que eles encontraram no cotidiano do seu trabalho. Aquilo foi inserido ali e não foi de graça. Foi inserido ali porque eles tiveram que encarar centenas de sentenças em que o juiz, de uma forma muito breve, falava assim, olha, verifica a identidade de sócios entre as duas empresas. É o suficiente para a formação do grupo econômico. Ou, de uma forma mais técnica, não é exatamente assim, mas de uma forma mais técnica, o que se tinha era assim, olha, em função da identidade de sócios, eu vou inverter o ônus da prova. Normalmente a formação do grupo econômico, ela beneficia o trabalhador, é um fato que ele traz para os autos. E como isso traduz um direito dele, os fatos que constituem em tese são o ônus dele. Vocês abstraem essa ideia mais ou menos do 818 da CLT, que fala basicamente, olha, cabe ao empregado a prova do fato constitutivo do seu direito. Perfeito. Se eu estou dizendo que existe um grupo econômico, eu provo e acabou. Pois é. Nessas hipóteses em que o empregado demonstrava a identidade de sócios, o que fazia o juiz? Olha, reconheço a identidade de sócio, inverto o ônus da prova, admito como indício, gera uma presunção relativa, inverto o ônus reclamada. Se vira. Dê seu jeito e prove que vocês não mantinham um grupo econômico. Isso é regra, isso bateu em muita empresa. Muita gente pagou muita conta que não devia em função disso. Por isso que eles estão dizendo ali que a mera identidade de sócios não caracteriza. Agora, esse texto que eles montaram não resolveu o problema. Porque o juiz trabalha, ele continua na mesma linha. Não, mas eu, de jeito nenhum, não vou lhe condenar solidariamente só pela identidade. Eu vou inverter o ônus. E a inversão de ônus, vocês vão ver lá na frente, no finalzinho da nossa aula hoje, que uma das inovações no processo de trabalho foi institucionalizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, em função da capacidade de cada um e da dificuldade para a produção de cada prova. Então, prova mais difícil para quem tem mais capacidade. Ou, às vezes, para além dessa questão da capacidade, que pode ser confundida com a capacidade financeira, às vezes eles aplicam também o princípio da aptidão para a prova. Prova que tem mais facilidade para provar. Perfeito. E aí o juiz inverte. E deixa para a empresa se virar para provar que não existe um grupo econômico. Agora, eles trouxeram alguns itens específicos ali. Vai provar o quê? Supondo que a identidade de sócios tenha sido demonstrada, a empresa vai ter que se concentrar naqueles outros itens. Ela vai ter que tentar demonstrar que não existe interesse integrado, que não existe comunhão de interesses e que a atuação deles não se deu de forma conjunta. São 3 itens. Alguns autores hoje, tem aí pelo menos uma meia dúzia de autores que já se propuseram a comentar a reforma trabalhista e já publicaram livros.
alguns deles têm reconhecido uma dificuldade muito grande de diferenciar a demonstração de interesse integrado e de comunhão de interesse. Alguns autores estão falando até que isso é uma redundância e que ficou bastante repetitivo o texto. Às vezes eu tenho essa impressão também, confesso. Não consegui diferenciar de uma forma muito precisa, de uma forma hermética, as duas expressões, mas vale uma reflexão mais aprofundada. Mas o fato é que esses três requisitos precisam ser considerados na hora da fundamentação da sentença. Supondo que exista mera identidade, a tendência é que o juiz inverta o ônus e a empresa tem que se virar com aqueles itens. Se não houver a mera identidade, problema para o empregado. Vai ter que ficar com os itens para produzir prova. Tá bom? Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Beleza. Essa distribuição dinâmica do ônus da prova, vocês podem encontrar no inciso 2 do 818, que foi alterado pela reforma, e no 373, inciso 2 do CPC. Muito bem. Ainda com relação a grupo econômico, uma outra questão que nós tínhamos antes da reforma e que não ficou bem resolvida é se existe ainda a solidariedade ativa. Que existe, a passiva é fato. Mas já se discutiu muito no direito do trabalho se existia e se continua existindo a figura do empregador único. Já que todos eles respondem pela dívida toda, se discute se durante a operação do grupo, se nós tínhamos um só empregador ou se nós tínhamos vários empregadores de forma concomitante para aquele trabalhador. E aí você pode me perguntar, mas que questão mais tonta? Isso é acadêmico. É. Quase acadêmico. Se eu falar para vocês que é empregador único, a gente segue a vida. O trabalhador tem um contrato, segue a vida, recebe um salário, um 13º, vai ter que ter uma conta de FGTS, etc. Se vocês reconhecerem, existe um empregador único, como a súmula 205 do TST aponta. Se nós dissermos, como dizem muitos reclamantes, e é o que muitos pedem, que existia, na verdade, uma multiplicidade de contratos de trabalho de forma concomitante, ele trabalhava na parte da manhã com uma empresa, na parte da tarde para outra, e de madrugada ele voltava para trabalhar para outra, ele era carpinteiro durante o dia e na madrugada ele voltava para o canteiro para trabalhar como pedreiro para uma outra empresa, mas que trabalhava no mesmo projeto. Perfeito. Se você sustentar que não existe empregador único, você vai sustentar, por outro lado, que existiam muitos contratos de trabalho vigindo ao mesmo tempo. Muito bom. Se for assim, ele tem direito a mais um 13º, a mais um salário, a mais uma conta de FGTS. Vocês acham que a questão é acadêmica? Se vingar a tese do trabalhador, ele vai sair com um monte de acadêmico no bolso. Vários. Vai fazer uma diferença extraordinária. Mas o fato é que, historicamente, a figura do empregador único foi reconhecida. Depois da reforma, alguma divergênciazinha tem se montado. É claro que, assim, o empregador único, bom para o empregador, ruim para o trabalhador. Então, alguns doutrinadores de viés bastante trabalhista têm se aproveitado da reforma para tentar derrubar a súmula 205. E o empresariado vai tentar segurar. Essa é uma briga que vale a pena nós acompanharmos no futuro. Uma briga bem interessante. Claro que se vocês me perguntarem hoje, pô, mas e aí? Como é que vai ficar? Não faço ideia. O TST não cancelou a súmula. É simples assim. Hoje está valendo. Se daqui 6 meses cancelar, claro, vai ter alguma coerência. Há quem sustente a necessidade do cancelamento. Mas, por enquanto, vige ainda a ideia da figura do empregador único. Tá bom? Dúvidas? Ninguém? Bom demais. E aí? Será que esse negócio interessa para a administração pública? Tem gente da AGU aqui? Advogado da União, procurador federal? Não? Tem. Curioso, né? Mas para a administração pública pode ser interessante isso aqui. E aí vai um pouco da experiência de quem
de quem atua no contencioso e no consultivo. Olha como são as coisas. Nós não temos sorte quando sustentamos, por exemplo, nas nossas condenações por responsabilidade subsidiária, nós não temos muita sorte em conseguir que a Justiça do Trabalho, antes de nos atingir como subsidiário, pegue o dinheirinho na conta do sócio da empresa principal. Então, o que acontece? Eu não consigo explorar muito o benefício de ordem. Eu não consigo esgotar a responsabilização da empresa principal e dos sócios antes de pagar a conta. Aí você pode pensar, né? Pô, joia, tem que pagar mesmo. Não, bacana, mas lembra sempre que é o dinheiro público que está indo para aquele processo trabalhista. Então, por isso que a gente tende a defender, a desenvolver as teses para tentar defender a administração pública. Então, o que acontece? A ideia não é prejudicar o trabalhador, a ideia é defender o interesse público. Então, o que tem acontecido hoje? Eu sou condenado subsidiariamente em função de uma terceirização mal fiscalizada, e aí o que acontece? Quando eu sou condenado aqui e essa empresa é esgotada na perseguição do seu patrimônio, eu, que sou subsidiário, sustento que se persiga o patrimônio dos sócios, que nós nos utilizemos do incidente de desconsideração da pessoa jurídica para perseguir os bens dos sócios, um desvio antes de chegar em mim. Estou aqui para pagar a conta, só vamos explorar um pouco mais. O judiciário não tem permitido e tem mandado eu pagar a conta na hora. Mas e daí? Como é que fica? E aí me manda em algum momento, quando eu tiver perna, ajuizar uma ação de regresso contra os sócios. Meu caro, num quadro em que o nosso quantitativo de advogados públicos diminui e a demanda aumenta, para essas questões mais proativas, esquece, você não vai conseguir, a gente não dá conta nem de ser réu nas ações. Está faltando gente para trabalhar nas ações em que eu estou pagando precatório e RPV. Não vai funcionar essa ideia. A ideia é péssima. Me mandar correr atrás depois, esse dinheiro aqui acaba indo para o buraco. E o dinheiro é público. Mais interessante seria esgotar o patrimônio dos sócios, porque como eu não consigo cobrar de volta, esse sócio aqui gargalha. Ele já recebeu uma vez, durante o pagamento do contrato administrativo, porque a despesa com o pessoal é planilhada, desde o início da fase interna do processo licitatório. Aquela despesa, aquele aviso prévio já foi planilhado, aquela verba residual já foi paga. Eu pago de novo e ele gargalha. Por quê? Porque na cabeça do juiz do trabalho é mais rápido se eu pagar a conta. E o sujeito às vezes tem dinheiro na conta, nem um bacen júri faz. Bom, como vocês não fizeram, eu mesmo faço. E passo para o próximo. Eu vinha andando na rua pensando, poxa, lembra, sem se inflamar, é só uma troca de ideia. Mas tem umas coisas que me deixam louco nesse negócio. Ai, Jesus. Ai. Mas a ideia, percebam, por mais que prejudique um pouco a administração pública, o juiz do trabalho não está fazendo isso por birra, ele não faz de forma deliberada porque quer prejudicar a administração. A justificativa do TST para esse procedimento é que eles buscam uma solução mais célere para a satisfação do crédito do trabalhador pelo fato do crédito ter natureza alimentar. Entendeu? Essa é a ideia. Então, por mais que de um lado a gente verifique que uma parte do interesse público está sendo prejudicada, por outro, você precisa tentar compreender o todo. As coisas são um pouco mais complexas do que parecem. E por mais que eventualmente nós tenhamos a obrigação de pensar sempre no interesse público, no interesse da administração, nesses gastos que acabam acontecendo sem razão, por outro lado, eu confesso para vocês que eu não consigo desconsiderar os fundamentos desses posicionamentos do TST, que no fim das contas se preocupam muito com o ser humano. E se o direito não servir ao ser humano, eu já não sei mais para que serve. Mas enfim, vamos lá.
Será que concluímos o grupo econômico? Acho que sim. O que será que vem mais aqui? Depois de grupo econômico, nós temos um aspecto curioso, né? Só para vocês verem como a coisa não anda acirrada. Aí, tá lá. A mera identidade de sócios, ela não caracteriza grupo econômico. De uma forma muito tranquila, pouco combativa, realmente demonstrando que eles não estão aqui para arrumar confusão, a Anamatra divulga um dos enunciados do último encontro deles agora de fevereiro, falando o seguinte: olha, a identidade de sócio justifica a formação do grupo econômico. Ponto. Acabou-se. É isso aí. Por quê? Porque eu quero. E estamos conversados. É assim que funciona. Isso vai dar uma confusão bacana, vai valer a pena acompanhar. Meus amigos, o próximo tópico é tempo à disposição do empregador. Esse sofreu alteração também, uma alteração significativa. Esse era o nosso texto. Esse riscado aqui é o revogado. Pois é. Computação na contagem de tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade, os períodos que o empregado estiver afastado do trabalho, prestando serviço militar. Esse aqui nós copiamos, só eliminamos ali aquela característica do parágrafo único, porque virou parágrafo primeiro. A inovação vem no resto. Por não se considerar tempo à disposição, não será computado o período extraordinário que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, quando o empregado... E aí vem o detalhe. A novidade está ali. Por escolha própria, buscando proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências das empresas e exercer atividades particulares. Meus caros, as empresas pequenininhas não vivem tanto essa realidade, mas as empresas grandes, elas mantêm uma série de projetos para os trabalhadores. Elas mantêm atividade religiosa, mantêm treinamentos, curso de inglês, algumas mantêm, inclusive, reforço escolar para alguns trabalhadores. E o que acontece? Algumas têm academia dentro. E esses trabalhadores às vezes ficam. Para além dessas questões que são utilíssimas e em benefício do trabalhador, algumas empresas se estabelecem onde o metro quadrado é mais barato. E onde o metro quadrado é mais barato, às vezes nós não temos uma estrutura muito boa de iluminação pública, de condução. Isso é uma realidade. Muitas vezes o sujeito está num lugar ermo e sai do trabalho, e o horário que ele sai não casa com o ônibus. E daí? E daí o sujeito vai ficar marcando toca no ponto de ônibus sozinho horas, até o ônibus passar. E se o lugar for ermo? E se for exposto? E se não estiver bem iluminado? Aí ele está passando um problema, ele está se arriscando bastante. E se for assaltado? Aí, paciência. Aí realmente a vida complicou. Para evitar isso, o que ele faz? Ao invés de sair das dependências da empresa e ir lá para o ponto de ônibus e ficar lá sozinho exposto, ele fica para dentro da guarita. Bacana? E depois? E depois ele ajuiza uma reclamação trabalhista dizendo que ele estava à disposição na guarita da empresa, que ele só saía da guarita na hora que o ônibus passava. Aí nós temos o curioso é isso. São os exageros. Que a relação precisa de tutela, eu não tenho a menor dúvida, gente. Que não se pode deixar ao albedrio das partes que são absolutamente desiguais na relação do trabalho definirem o seu futuro, não tenho a menor dúvida. Mas os exageros muitas vezes comprometem e deslegitimam a atuação do seu trabalho. Nesse tipo de caso, eu perdi as contas de quantas condenações eu já vi para as empresas. E o sujeito deu guarida para o trabalhador que estava esperando o ônibus e não queria ficar no ponto.
bacana, ganhou um monte de hora extra. O exagero é que cria o problema. É claro que a gente sempre busca o equilíbrio em tudo na vida. Se tem uma coisa que a gente busca, é equilíbrio em tudo. E é difícil de achar, ou troço complicado de achar. Às vezes, de tanto que nós protegemos o empregado, nós acabamos desprotegendo. Essa reação, não se enganem, essa reação foi uma reação à excessiva proteção. Eles encontraram uma brecha, agora tem que ter bastante cuidado que eu vou falar, uma brecha numa linha de evolução progressista no governo, de uma tendência um pouco mais democrática, encontraram uma brecha nessa linha e inseriram essa resposta. Isso é uma resposta. De quem? Opa, não é dos trabalhadores. Mas é uma resposta ao quê? Essa é uma resposta aos exageros que existiam. Esse sujeito ganhou as horas extras que ficou lá. O sujeito que ficou fazendo curso depois do expediente, curso de inglês, ele ganhou as horas. E na sentença o juiz do trabalho falou que a empresa eventualmente podia se beneficiar do fato de ter aprendido a falar inglês. Mas o sujeito era torneiro mecânico. Que raio ele vai fazer com o inglês? Paciência. E ganharam. E ganharam muito. Mas muito de bastante. De muito. Tanto que foi inserido na CLT logo depois aquela ideia dos 5 minutos. Eles falaram assim, olha, 5 minutos no começo, 5 minutos no final, você tomar um lanche, trocar de roupa e tal, até 5 minutos limitado a 10 no dia, não vai fazer diferença na jornada, não integra. Se passar de 10, integra tudo. Essa era a regra. E se passar de 10, integra tudo, e não importa o que você está fazendo. Você está fazendo curso de inglês? Azar da empresa. Conclusão. O que fazia o patrão? Quer dizer que se eu der um curso de inglês para esse sujeito aqui, eu vou ainda ver. Corta o curso de inglês. Simples assim. Ah, quer dizer que se eu der a condição, se eu mandar um ônibus buscar todos os meus empregados em casa, trouxer eles para trabalhar, ao final disso eu vou ter 1 hora em itinerário no começo, 1 hora no final. Corta o ônibus. Não é de difícil acesso, não é servido por linha de transporte público regular, nós temos um problema. Mas se é fácil acesso e trem de transporte público, eu vou tirar meu ônibus, porque aí não tem itinerário. Toma um ônibus deles. Isso é das coisas mais esquisitas que eu já vi na minha vida. Nós vamos ver um pouquinho disso quando nós tratarmos de salário hoje, no 457. Houve um redimensionamento do salário. Vou dar um exemplo rápido para vocês. Prêmio era salário. Hoje não é mais. Mas por quê? Ei, você trabalha bem demais, rapaz. Você trabalha muito. Você é um trabalhador demais. Se você continuar nessa média, você tem R$500 a mais até o final do ano. Bacana. Ele sai, ajuda a reclamação, R$500 repercutindo em tudo. Férias, 13º, FGTS, a multa da FGTS sobre a diferença dos R$500 e pronto. Aí o sujeito toma aquela condenação e fala, que desgraça. Nunca mais eu vou dar um prêmio desse. E a gente pode condenar um empregador desse? Ou quer dizer que eu dou os R$500 para o sujeito e ele me toma mais 500 ali na frente? Ué, eu não dou mais. Pensa num troço óbvio. Graças a Deus alguém acordou. E nós tivemos o mesmo problema, e nós vamos tendo o problema e arrumando a CLT. Tendo o problema e arrumando a CLT. Aliás, nesse aspecto, eu tive aula, eu fiz mestrado na PUC, fiz a especialização na USP em São Paulo, estou em Direito do Trabalho. E um dos meus professores na USP foi o Jorge Luiz Sotomayor. Esse sujeito, sinceramente, eu leio até bilhete se ele deixar na minha cozinha. Eu acho esse sujeito extraordinário. Ele é um idealista, às vezes ele exagera, é fato. Mas vale muito a pena ler qualquer coisa que ele escreve. Ele tem um site, tem blog, ele é juiz de trabalho em Jundiaí,
titular de Direito do Trabalho na USP, vale muito a pena ler tudo que o sujeito escreve. E eu falava do que mesmo? Esqueci. Do prêmio. Ah, sim, do prêmio. E ele conta que, por mais socialista que ele fosse, por mais vermelho, e ele é muito vermelho, muito demais da conta, exagerado, às vezes ele deixava de integrar um prêmio exatamente para não desestimular. E ele trouxe para nós na faculdade casos assim grotescos, julgados pelo mesmo tribunal que ele atua, lá no TRT da 15ª região, à época tratando de plano de saúde. Aí o empregador pega o sujeito e fala: rapaz, eu vou dar um plano de saúde para você e sua família. Vem, toma aqui um plano de saúde. Pronto, para você e sua família. Porque a gente sabe que um plano de saúde é baratinho, né? Para a família toda. É um negócio tranquilo de pagar. Não faz muita diferença. Não faz muita diferença. E aí dava um raio do plano de saúde para a família do sujeito inteira. O sujeito saía de lá, dali 4, 5, 6 anos, fazia o quê? Olha, esse dinheirinho do plano de saúde aí integra meu salário e repercute nas outras verbas, me daria a diferença. Quando o sujeito tomava aquela condenação, imagine a bronca que ele não ficava pelo altruísmo que ele desenvolveu durante aquele tempo. E esse juiz, por mais vermelho que fosse, eu estou para ver um mais radical que aquele, ele começou a não dar esse tipo de coisa, para evitar desestimular o empregador. E é um troço óbvio. Mas, enfim, essa proteção, às vezes, desprotege. Levando ao extremo esse argumento, quando vocês tiverem um tempinho, façam uma pesquisa rápida. E nós temos aí algumas instituições oficiais trazendo alguns dados importantes para nós, como o IPEA e o IBGE. Deem uma olhadinha na quantidade de empresas brasileiras que estão migrando a produção para o Paraguai. Uma enormidade. Lá existe uma coisa que o empresariado aqui sonha, que é a desregulamentação das relações de trabalho. Veja só, é muito radical, é para além da flexibilização que eles estão conseguindo implementar hoje. É a desregulamentação, é a ausência de norma. Lá no Paraguai tem. Fora que o custo, enfim, todo o impacto tributário, a massa tributária também é bem menor. Quando vocês avaliarem esses números, vocês vão ficar impressionados com a quantidade de empresa que migrou inteira para lá. E a coisa é tão insana que eles têm subsídio do Paraguai na importação de matéria-prima. Então eles importam, eles produziam aqui no Brasil, mudam o parque para o Paraguai. Eles importam com subsídio. O Paraguai não tributa essa importação de matéria-prima. Eles produzem no Paraguai e exportam para o Brasil. O Paraguai é ótimo, porque isso fica bacana na balança comercial. Então eles não atrapalham a importação da matéria-prima e vendem de volta para o Brasil a mesma coisa. Nossa, lindo. Só que o Paraguai está pertinho ali, não está tão longe dos grandes centros. Numa reta você chega em São Paulo, no Rio de Janeiro. Você não está no Amazonas. Você tem um custo com logística muito grande. Então, enfim, só retomando, a gente estava falando da proteção que desprotege. Tem a ver com isso. Meus caros, a proteção que desprotege. E aí o que acontece? O dispositivo trouxe para nós o que não é mais tempo à disposição do empregador. Aquele que, por vontade própria, você resolve ficar na empresa, por qualquer motivo, para desenvolver qualquer atividade. Atividade relativa à prática religiosa, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividade de relacionamento, higiene pessoal, troca de roupa, uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca. Aqui, isso tende a ser rápido, a higiene pessoal e a troca de uniforme. Mas o que acontece? Raramente ficava limitado aos 5 minutos. Isso é uma estatística muito interessante, desenvolvida até pela Febraban. Quando você abria a possibilidade de ter
um local bacana, com um armáriozinho para cada empregado, para que eles guardassem as coisas, chegassem, fossem lá se trocar, desenvolver sua atividade, voltassem, com um café, um lanche, alguma coisa. E vocês lembram a regrinha dos 5 minutos? Nunca ficava limitado aos 5 minutos. Nunca. Porque juntava toda a rapaziada no mesmo lugar, logo na segunda-feira. O Coringão jogou no sábado, tomou um pouco do Palmeiras ou do Santos, a corintianada toda chorosa, né? Aí chegava ali, ninguém vai tirar sarro do corintiano? Todo mundo ia. Não dá, e 5 minutos é pouco para tirar sarro de corintiano. Não dá, cara. Você precisa de mais, ali uns 10, 15, no mínimo. Pode ver ele quase, quando ele estiver quase chorando, aí você para, porque é amigo. Aí você dá um abraço, fala, não, toma a camisa do Santos, vamos lá. E segue, entendeu? Então, nunca ficava em 5 minutos. Aí o que acontece? E o empregador, esquece, você não vai controlar esse tempo. Vocês já ouviram falar que fica alguém plantado lá do lado do armáriozinho do sujeito no café tomando conta dos 5 minutos? Não fica ninguém ali. Só que o sujeito, quando entra na empresa, ele passa, muitas vezes, passa o crachazinho da catraca. Plum! Passou, marcou. Controle eletrônico? Pode. Controle eletrônico também pode. Você precisa controlar ponto para quem tem mais de 10 empregados. Bacana. Controlou. Deu mais de 5, temos um problema. Deu menos de 5, tudo bem. O povo fica sacaneando o corintiano, dá mais de 5, prejuízo para o empregado, aliás, para o empregador. Temos um problema. Aí o que acontece? Essa pressão é o retrato do excesso de proteção. Você quer o quê? Deixar os caras trocando ideia no banheiro, tomando café, sacaneando o corintiano, e eu pagando o salário? Tem alguma coisa errada. Pô, mas você não está aí para defender o trabalhador? Tô, mas o excesso e o exagero na proteção desprotege. E é isso que muita gente não enxerga. Nunca vocês não vão me ver pregar aqui a precarização do trabalho, a precarização do trabalhador, mas a busca do equilíbrio é algo que eu estou sempre de olho, para evitar o quê? Para evitar essas respostas nos momentos de brecha democrática. Quando você dá uma brecha, passam 10 milhões. Vocês já viram panela de pressão? Todo mundo aqui já trabalhou com panela de pressão em casa. Eu uso de vez em quando. Aquilo fica ali, e quando você dá aquele tapinha na válvula, o que acontece? É isso que nós estamos vendo aqui. Abriram a válvula. Estava fechada há muito tempo. A bronca de quem é um pouco mais progressista, que hoje a gente chama de esquerdista, de vermelho, que virou pejorativo esse negócio, a bronca desse pessoal é que esse pessoal ficou mal acostumado. Olha só, desde 1760, desde a Revolução Industrial, nós estamos numa linha de evolução das relações de trabalho, meus caros. Aqui, ó, nesse comecinho, quando ficou assim, impossível de tolerar o grau de exploração das crianças, das mulheres, dos trabalhadores na Inglaterra, as primeiras normas protetivas foram sendo inseridas no ordenamento. Não tinha alternativa, o movimento operariado ia quebrar tudo, iam pôr fogo lá em Londres. Aí começaram, olha, vamos fazer assim, isso está demais. Pills Act, depois vocês pesquisem. Olha, criança não vai poder trabalhar mais do que 12 horas, gente. Não, com 8 anos de idade não tem condição de trabalhar, não. 12 horas é o máximo que você vai trabalhar, a criança de 8 anos. E é o seguinte também, logo na sequência, vamos mudar a realidade aqui. Criança também não vai trabalhar mais à noite, depois das 10 não vai trabalhar mais. Isso é um absurdo, meia-noite essa criança trabalhando aqui, não tem condição, só até as 10. Veja só, era assim. E aí nós fomos gradativamente melhorando. Graças a Deus, nós em algum momento ali, 1917, 1919, nós começamos a encarar constituições sociais. Oh, que absurdo! Direito de trabalho na Constituição do México. Oh, que inovação!
inovação mais louca. 1919 é de Weimar, mais um passinho. Daqui a pouco, olha o tamanho da loucura. Começaram a falar, depois de 1900, começaram a falar em direito de trabalho até no Brasil. Olha o tamanho da loucura. E olha, quando eu brinco com vocês sobre o tamanho da loucura, vocês têm que lembrar sempre o seguinte: enquanto na Europa nós estávamos tendo ali o embrião do que nós vamos considerar hoje direito de trabalho, aqui nós ainda escravizávamos. Aqui a gente tirava os caras acorrentados do navio e punha para trabalhar na roça, sem ganhar nada. Oi, aqui o sujeito não era sujeito, aqui o sujeito era coisa. Opa! A gente é um pouquinho atrasado mesmo, né? Aqui as coisas acontecem um pouquinho depois do que lá. Mas enfim, o fato é que, retomando, o excesso de proteção desprotege. O povo vinha mal acostumado, por quê? Porque nós vínhamos evoluindo. Nós temos aí mais de século de evolução no direito do trabalho. Já faz mais de século que nós já enxergamos que não dá para deixar para sentar na mesma mesa sozinho um empregado com um empregador. Nós temos hoje mais de 3 milhões de empregados. Se sentar um empregador com um empregado na mesa, o que vai acontecer? Olha, filho, minha empresa está indo mal. Não estou faturando, não estou lucrando o que eu preciso lucrar. E eu tenho que mandar para a sede na Alemanha X. Não está dando para mandar, não vai dar certo. Daqui a pouco eles encerram a operação no Brasil. Para a gente continuar funcionando, eu preciso mandar. Para mandar, eu tenho que otimizar meu lucro. Para otimizar meu lucro, eu tenho que diminuir meu custo com os meus insumos. E você? Eu sou o trabalhador. Não, você é insumo. Você é mão de obra. Um tombo em você de 30% do seu salário, o que você acha? Eu acho ruim. E perder o emprego? É pior. É pior, é pior. Agora, a coisa anda tão louca que isso acontecia nessa negociação tete a tete. Hoje isso acontece até na negociação coletiva. Porque o sindicato hoje, de acordo com quem redigiu isso aqui, o sindicato está bacana. O sindicato aqui tem representatividade, são sindicatos de peso, porque afinal de contas todos os sindicatos no Brasil são exatamente como os sindicatos metalúrgicos da ABC. Eu trabalhei 10 anos na ABC. Eu era procurador seccional lá. Conhecia de perto aquele sindicato. Aquele sindicato é muito bem organizado. Vocês viram o tamanho do prédio, do bunker, naqueles momentos da prisão e tal, aquela conversa? Vocês viram o tamanho daquilo ali? Aquele é só um dos prédios, viu? Não é o único, não. Tem mais de uma sede. Ele é extremamente organizado. Esse sindicato sobrevive. Mas não é esse que me preocupa. O sindicato dos bancários sobrevive. Sobrevive. Por enquanto. Enquanto a tecnologia não eliminar o caixa. Quando o caixa for eliminado, eu quero ver se o sindicato sobrevive. O que me preocupa é o sindicato rural. Esse preocupa. É sindicato pequeno. E essa reforma, cada vez que eu paro para ler os relatórios, os pareceres dos relatores, eu fico mais assombrado. Porque é o tipo de coisa curiosa. Só escreve aquilo ali quem não conhece direito de trabalho. Porque na cabeça do sujeito, o sindicato está bacana hoje. E assim, olha, já está ruim com a contribuição sindical. Sem, eu estou aqui imaginando como é que eles vão funcionar. Ah, mas eu sou contra a contribuição sindical. Eu também. Todo mundo que estuda direito do trabalho tem algumas coisas que costuma bater sempre. Na contribuição sindical, no poder normativo da justiça do trabalho, na unicidade sindical, na distribuição dos sindicatos por categoria. Por quê? Porque esses itens, vocês podem não entender agora, mas acreditem em mim, esses itens enfraquecem o sindicato. O custeio-brinde, que é essa contribuição garantida pelo Estado, enfraquece o sindicato.
faz exatamente com que o sindicato não tenha o compromisso de captar, e mais do que captar o trabalhador, de manter o trabalhador. Por quê? Porque a renda está garantida. Se a renda está no bolso, por que eu preciso criar serviço? Só para vocês terem uma ideia, está cheio de ACP tramitando no seu trabalho, inclusive aqui em Minas, que eu já pesquisei, discutindo se o sindicato tem mesmo a obrigação de prestar assessoria jurídica para o trabalhador. E se essa assessoria jurídica ela abrange só os sindicalizados ou os sindicalizados e os não sindicalizados. E se não dá para os sindicalizados, se isso não é uma forma de pressão que afronta a liberdade sindical, obrigando o cara a se sindicalizar para ter direito àquela assessoria. Opa, só que liberdade sindical está lá, né? A liberdade ativa sindical está lá no 7º, aliás está no 8º. Se você tomar incondicional, faço qualquer leitura de qualquer norma infraconstitucional a partir do 8º. Bom, sempre que eu tenho oportunidade, eu já antecipo algum tema lá da frente. Eu já não sei se vai dar tempo de falar tudo, então eu já pontuo algumas coisas que são extraordinárias, são muito importantes. Mas, enfim, falávamos disso aqui e aí pontuamos a proteção que desprotege. Muito bem. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui foi uma beleza. Dinâmica das fontes. Prezados, fontes do direito do trabalho. Acadêmico, né? Mas tem uma besta. Inclusive esse capítulo todo mundo pula. Para que ler fonte? Que bobagem! Pois é. Aqui, acho bobagem. Mas olha a curiosidade. As nossas fontes, elas têm uma relação hierárquica diferente de qualquer outro ramo do direito. Talvez o direito internacional seja um pouquinho parecido. A nossa, eu vou só corrigir o que eu falei, ela não é diferente, mas era. Essa reforma deu uma mexida até nisso. Por quê? Se nós fôssemos usar aquela mesma pirâmide normativa do nosso amigo Kelsen, o ápice da dele, o que tem? O que fica no ápice da piramidezinha do Kelsen? Qual é a norma que todas as outras normas buscam fundamento de validade? Pois é, né? No ramo trabalhista, nesse ramo da ciência, no direito do trabalho, esse ápice não necessariamente é ocupado pela Constituição. Que isso? Mas que maluco! A Constituição é a lei maior. A Constituição garante para o nosso trabalhador, ela garante o que um estudioso muito bacana, aliás, dos melhores estudiosos de direito do trabalho do Brasil, que vale a pena ler qualquer coisa que ele escreve, Maurício Coutinho Delgado, daqui, garante o que ele chama de patamar mínimo civilizatório. E daí? E daí que a Constituição garante o mínimo existencial. Menos que aquilo virou balbúrdia. Menos que aquilo virou várzea. Aí daqui a pouco a gente está se pegando na rua, está todo mundo saqueando o mercado, virou bagunça. Aquilo ali garante a nossa civilidade. Bacana. Mas e daí? E daí que aquilo só o começo. O ápice da nossa pirâmide era ocupada pelo quê? Pela norma mais favorável. Olha, vocês vão notar que o 7º, ele confere uma remuneração diferenciada para o trabalho em jornada suplementar ou jornada extraordinária de pelo menos 50%. Minha norma coletiva deu 70%. Fiz um acordo coletivo, eu tenho uma empresa qualquer lá e fiz um acordo com o sindicato para pagar 70%. Bacana? Bom. Caso eventualmente eu não pague, nós discutamos isso em juízo e eu venha a ser condenado, na hora de liquidar, vou fazer as continhas. Qual é o percentual que tem que aplicar? E por que 70% se a Constituição diz 50%? Porque 70% é mais favorável, simples assim. A norma mais favorável prepondera. São subprincípios do princípio da proteção.
norma mais favorável, condição mais benéfica, indúbio pro mísero, todos esses recorrências do princípio protetor. Aliás, se um dia vocês quiserem aprofundar um pouquinho a análise sobre o princípio de direito do trabalho, não percam tempo lendo qualquer coisa. Leiam Américo Plá Rodrigues. Foi traduzido pela LTR e é um uruguaio muito sabido, referência mundial. Tá? Eu não vou contar, tá gravado, eu não posso falar isso. Senão eu ia contar para vocês que deve ter uns PDF na internet. Mas como está gravado, eu não posso falar essas coisas. Você corta depois, né? Então, ele vai cortar depois. Pois então, mas também é baratinho, não é? Esses PDFs são interessantes, mas eu confesso para vocês que uma boa parte da minha casa é tomada por livros, principalmente direito do trabalho. Porque eu não resisto a ter um livro desse na minha casa. E se eu puder tê-lo no original, eu ainda acho mais legal ainda. Ah, que coisa boa que é. No original, vocês vão notar que muita coisa fica diferente. Vale a pena, às vezes, de vez em quando, ter que procurar uma palavra ou outra no dicionário e tal, só para ler o que o sujeito efetivamente escreveu. É bacana. Mas vamos lá. Aí nós estamos falando sobre dinâmica. E a nossa dinâmica era diferente. Era diferente. A nossa era. No ápice da nossa pirâmide ficava a norma mais favorável. Mas aí, alguma coisa mudou. Aí alguém pegou um projetinho que tinha meia dúzia de artigos que estava moscando lá na Casa Civil e resolveu mandar para o Congresso. Bateu no Congresso, foi para a mão do Marinho, o Marinho chamou um juiz do Paraná chamado Marlos Melick. Vale a pena depois vocês entrarem no YouTube, só para vocês conhecerem o pai da reforma trabalhista, Marlos Melick. Bota lá e vocês vão ver as defesas inflamadas que ele faz do empresariado. É divertidíssimo. Ele falando como ele precisa lucrar mais. Assim, muito. É bem interessante. Mas de todo modo, essa é a nossa novidade. O parágrafo único veio para o parágrafo primeiro com uma pequena alteração. Olha que legal. Não sumiu quase nada, né? Olha, o direito comum será fonte subsidiária. Perfeito. Naquilo que não for incompatível com os princípios fundamentais. Essa parte tira. Mas e daí? E daí que eu vou usar com compatibilidade ou sem. Essa era uma oportunidade que os juízes do trabalho tinham de dar uma filtrada naquilo que é interessante e naquilo que não é interessante para o trabalhador. Pô, mas não estou entendendo. Do que você está falando? Olha, acho que um exemplo bom disso aqui é a extensão das reclamatórias trabalhistas. As relações de trabalho hoje, elas são complexas, gente. E tanto são complexas que a coisa mais rara que vocês veem hoje é o empregado litigando diretamente no exercício do postulante. Isso é muito raro. Muito raro. As atenuações hoje, nos fóruns trabalhistas, dão sono. O pessoal dorme. Principalmente depois do PJE. Pô, os nossos trabalhadores muitas vezes têm dificuldade de entender um texto. Não vou nem falar em ler e escrever, mas assim, de ler com qualidade, ler com uma razoável apreensão de conteúdo. Vocês já imaginaram algum trabalhador usando o PJE? Confesso para vocês que eu tenho dificuldade às vezes. Juro. Pô, vocês já tiveram que fazer aqueles upload malditos de 70, 80, 90 arquivos? Dá uma raiva, dá vontade de quebrar tudo. Principalmente quando começa a travar e o teu prazo é no dia. Aí você quer quebrar tudo, aí muda a versão. Aí muda alguma coisa do assinador. Aí tu tem que se virar. Aí tu tem que se virar com o assinador. Aí travou, não atualizou. A gente tem dificuldade. E o trabalhador? Tranquilo, né? Ele faz o seu trabalho. Vai litigar com ninguém. Muitas vezes é com um empresário que contrata das maiores bancas de advocacia da cidade. É um troço bem proporcional, né? Mas enfim, aí a matéria é complexa. As reclamações trabalhistas, para quem
lida nesse cotidiano, elas são monstruosas. Tem páginas de pedidos. Se você fizer 10 pedidos só, você pediu pouco. Tem nego que pede 10, 15, 20, 30 coisas na mesma ação. E pode? Pode, uai. Todos decorrentes da mesma ação, tudo contra o mesmo empregador, decorrente da mesma relação de trabalho, pode acumular, tranquilo. Complexo. O cálculo é complexo, principalmente porque você tem que apresentar o cálculo do principal e ainda tem que calcular a tributação. E a obrigação da parte, ela calcula o principal, ainda tem que calcular a contribuição social. Se entregar 100, o juiz devolve, manda arrumar. Porque se ele não mandar, vai vir um procurador federal e vai encher a paciência para ele mandar devolver. Essa gelo só atrapalha. Mas então, meus caros, aí o que acontece? É complexo. E aí o que acontece? Diante dessa bagunça toda, o trabalhador às vezes ele pede lá, olha, eu gozei as minhas férias um pouco dentro do período concessivo, um pouco fora. Acho que eu tenho direito ao dobro. Foi fora, não foi tudo dentro, foi um pouco fora, então acho que eu tenho direito ao dobro. Vou pedir o dobro, eu quero o dobro. Aí o empregador vem do outro lado e fala assim, não, eu paguei as suas férias e paguei adequadamente. O que você quer, você já recebeu o que você está pedindo. Como você está pedindo o que você já recebeu, eu quero que o juiz aplique o 940 do Código Civil e lhe condene a pagar o dobro para mim. O empregado, mas... Deixa eu ver. Mas não é que tem um artigo desse mesmo que fala que eu tenho que pagar o dobro para o sujeito se eu cobro dele o que ele me pagou? Olha a bola dividida que o empregado teve que pensar. Ele cobrou errado, cara. Cobrou errado. E aí numa dessa, numa matéria complexa dessa, que ele está no exercício do jus postulante, você vai aplicar o 40, porque o direito comum vai ser fonte subsidiária, direito do trabalho, aí aplica o 940 e toca uma multa do dobro nele, o dobro das férias em dobro. Quádruplo. Pô, tá justo, eu acho que tá bem razoável, tá bem bacana, a gente está indo por um caminho bom. Isso é o que se pretende quando você tira o filtro principiológico, o filtro de compatibilidade. É aplicar seco, é aplicar sem análise valorativa, é aplicar sem avaliar se é justo, se é razoável, é aplicar pela literalidade. Eita, graças a Deus a gente superou já um pouquinho da fase da literalidade. Hoje nós temos outras ferramentas, outras técnicas de hermenêutica. Graças a Deus. Se tudo fosse só a literalidade, a gente estava bem perdido. Ainda bem que evoluímos um pouco. Mas enfim, essa novidade é significativa. Deu para entender esse exemplo que eu dei para vocês? Ficou mais ou menos claro? O que mais nós temos? Aquele parágrafo segundo. Ele é o retrato da sabedoria de quem escreveu. Esse foi bacana. Olha, súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo TST e pelos tribunais regionais não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas. Meus caros, é fato. O TST eventualmente exagera. Fato. Ora este itinere não tinha lugar nenhum. Apareceu na súmula 90 do nada. Olha, o artigo 4º diz que tempo à disposição do empregador faz parte da jornada, tem que ser remunerado. Aí o sujeito está no ônibus e o local é de difícil acesso, não serve de transporte público regular. Tempo à disposição. Pode pagar as horas extras. Mas de onde você tirou isso? Interpretação da extensão do artigo 4º e do conceito de tempo à disposição. Mas você criou uma obrigação para mim que não está na lei. Está na lei, está no artigo 4º, depende só da leitura. Você precisa ler melhor. Aí sumulou a matéria. Pronto. Aí você fala, mas sumulou, mas não é súmula vinculante. Prezados, súmula do TST que beneficia o trabalhador, a chance de um juiz de primeiro grau não aplicar é mínima. Mínima. Tanto
consolida que virou lei, veio para a CLT. É relevantíssimo. Mais à frente eu vou explicar para vocês o procedimento para aprovação de súmula e de OJ no TST. Essa matéria é toda regulamentada no regimento interno. Com essa reforma, pela primeira vez, alguém abriu a boca para inserir algum procedimento dentro da CLT sobre o procedimento de aprovação de súmula. Mas sempre foi uma questão interna corpus do TST. Mas enfim, olha que bacana. Aí as súmulas e os enunciados não podem nem criar, nem afastar. Bacana. Acontece o seguinte, essa pessoa não entendeu o funcionamento do sistema de precedentes. Primeiro detalhe, que ele não antenou. A legislação, ela é completa? A completude na legislação? Veja só, eu não estou me referindo ao direito, eu estou me referindo à legislação, até porque o direito vai muito além da legislação. Pelo menos é o que a gente aprende no Reale, fato, valor e norma ali e tal. Vocês lembram disso aí? Hã? Não há completude na legislação, meus caros, porque male o legislativo consegue enxergar o que de ordinariamente acontece. Assim ainda, ali mais ou menos. E tu imagina o extraordinário eles não enxergam. E aí? E o extraordinário, como é que fica? Fica no vácuo? Não existe vácuo, prezados. Há uma obrigação do magistrado de decidir. A decidibilidade, ela é fundamental. O direito precisa prover decidibilidade para as questões. Aliás, sobre técnica, dominação e decisão, tratando sobre decidibilidade, recomendação de leitura, Introdução ao Estudo do Direito, do Tércio Sampaio Ferraz. Esse eu acho que eu li no primeiro ano da faculdade e entendi muito pouco, confesso. Naquela época eu lia 3 vezes a mesma página e chegava à conclusão que eu não tinha entendido ainda. Mas eu sou mais fraco. Provavelmente vocês vão conseguir sacar as coisas muito mais rápido que eu. Naquela época, eu tinha um pouco de dificuldade. Eu queria mais jogar futebol do que ir para a faculdade. Então, não era muito a minha esse negócio de faculdade, livro, era outra. Agora, prezados, a legislação não é completa. O direito nos traz ferramentas para tentar comatar as lacunas e prover decidibilidade para as questões. Porque bateu no judiciário, ele tem obrigação de dar a solução. E aí, como é que ele vai fazer? Estou diante de uma lacuna, não tem como resolver. Não, essa possibilidade não existe. Tem que resolver. E o pior, ainda tem que fundamentar. E para além do 93 da Constituição, agora ainda tem o 489 do CPC, é fundamento e direito, hein? Porque se não for direitinho, ainda vou pegar no seu pé. Então o que acontece? Nem sempre a legislação resolve o nosso problema. Às vezes ela não trata a questão. Nós temos gente trabalhando em casa faz muito tempo. Agora, em novembro de 2007, apareceu na CLT o teletrabalho em função dessa reforma. Há quanto tempo nós temos internet e gente trabalhando em casa? Eu hoje, os últimos 3 anos e meio, eu fui procurador-chefe da Procuradoria do Mato Grosso. Os últimos 3 meses, 2 meses e meio, eu trabalho em regime de teletrabalho. Muito interessante. A gente trabalha mais, mas trabalha de pijama, é bacana. É meio ridículo, mas é bacana. O fato é que o direito demora a acompanhar as inovações, principalmente as inovações tecnológicas. E como há esse delay, muitas vezes nós precisamos compor as lacunas. Graças a Deus o direito nos deu ferramentas para compor as lacunas. Prezados, uma das perguntas que nós precisamos nos fazer é quais são as fontes. Bom, você tem fontes imediatas e fontes imediatas, que ficam ali de stand-by. Beleza? Nem sempre você vai ter uma fonte formal, a Constituição, uma lei complementar, uma lei ordinária, enfim, um decreto, qualquer coisa assim. Às vezes você vai ter que se contentar com uma fonte
Imediato. E que raio é isso? Jurisprudência, analogia, equidade, costume. Mas de onde você tirou isso? Do oitavo? Olha o começo dele ali, vocês viram? Analogia, jurisprudência, equidade, princípios, usos e costumes, direito comparado. Entendeu? São fontes. E aí o que acontece? Quando a legislação apresenta uma lacuna, nós usamos as ferramentas que o direito nos trouxe e comatamos. Muito bem? Preciso preencher a lacuna. O juiz usa a analogia, usa a equidade, usa os costumes. Cria uma regra específica para aquele caso. Compõe a lacuna. Vem outro processo igual. Compõe de novo. Põe outra vez. Põe outra vez. Isso se repete. Se projeta nos tribunais. Aí, a matéria é simulada para estabilizar o entendimento, para pacificar a interpretação, para trazer um pouquinho de isonomia em concreto para as pessoas. Por quê? Porque essa de analogia aqui, analogia ali, eu tenho a minha analogia, você tem a sua, ele tem a dele, e o judiciário tem a obrigação de tentar pacificar exatamente para trazer um pouco de analogia, aliás, de isonomia em concreto. Senão o que acontece? O que está acontecendo hoje, por exemplo, com o aviso prévio indenizado. Alguns magistrados no seu trabalho fazem incidir contribuição social, paga-se sobre o aviso prévio indenizado contribuição social. Por quê? Porque ele entende que ele vai mandar retificar a carteira trabalho nos termos da OJ 82 da ST. Ele vai mandar incluir o período. Se ele vai mandar incluir o período e ele lembra que o 201 da Constituição, que traz para nós as noções gerais de previdência, diz que o sistema é contributivo, se ele inserir um mês e não cobrar, ele inovou, ele está criando uma Constituição só para ele, que é um mês de... Olha que curioso, é um mês de tempo de contribuição sem contribuição. Bacana, é bom que é coerente, né? Vai ficar bem bom de explicar isso para alguém no futuro. Aí o que ele faz? Olha, eu vou mandar retificar para inserir, beleza, então paga. Bom, aqui em BH, eu tenho isso em uma vara. Na vara do lado, o juiz fala, não, isso é indenizado, não incide. Mas e a projeção? Aí ele fala assim, olha, o 487, quando fala da projeção, só faz referência a efeitos econômicos. Vou projetar todas as verbas em função desses 30 dias indenizados, mas eu não concordo com o J82 que manda retificar a baixa. Sinceramente, as duas decisões são sustentáveis. O que não dá é para você mandar retificar e não cobrar, ou cobrar sem retificar. Aí não vira, aí a coisa não encaixa. As outras duas, enfim, dá para sustentar, mas o fato é que elas são conflitantes. E aí? Tem norma tratando expressamente desse negócio? Não. Como é que está sendo tratado? Uma analogia, com equidade. A matéria ainda não está simulada. Em alguns regionais simularam. Mas quando simularam de uma forma estranha, dizendo que não incide contribuição, ponto. Mas ninguém fez a análise em cotejo com o J82 do ST que manda inserir o período nas TPS. Aí eu tenho período de inserção com não incidência. E não é nenhuma questão de imunidade, ele diz assim, é uma incidência mesmo. Que é mais grave do que as outras duas. Está infenso a tributação aquilo ali. Mas enfim, aí o divertido do negócio é isso. Olha, você não pode criar. Sim, não posso. Mas na lacuna a gente faz como? Não faz, não julga. Pois é. Então eles partiram de uma premissa estranhíssima, de que todas as respostas estão na legislação. Portanto, não tem cabimento você fazer qualquer coisa, desenvolver qualquer súmula para estabelecer qualquer entendimento. Mas assim, cá para nós, meus caros, a legislação é lacunosa, muitas vezes ela é contraditória, frequentemente ela não é clara o suficiente. Eu canso de ler dispositivos e ficar na dúvida. Já deve ter acontecido com vocês, não? Comigo já. E as súmulas servem para isso, muitas vezes, né?
para além de compor lacunas, nos trazer um pouco mais de clareza. Mas enfim, é isso. Agora, o parágrafo 3º também é de um brilhantismo ímpar. Olha lá. No exame da convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará. E aqui vem o X da questão. Olha, esse é um dos pontos mais importantes da reforma, viu? A Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais. Olha, voltando ao começo, ele está se referindo à norma coletiva. E, meus caros, ponto fulcral, o que tem de mais importante em toda a reforma: a prevalência do negociado sobre o legislado. Esse é o ponto. O resto é perfumaria. Todo o resto é bobagem. Esse ponto é relevante. Esse ponto é relevante por quê? Porque ele tira a norma mais favorável do ápice da pirâmide. Porque ele muda o DNA do direito do trabalho. Ele cria um direito do trabalho novo, um direito do trabalho negociado, um direito do trabalho pouco interventivo, um direito do trabalho em que o Estado já não garante mais o patamar mínimo civilizatório. É um novo direito do trabalho. Se é melhor, nós vamos ver mais à frente. Se vai gerar mais emprego, se vai nos levar ao pleno emprego dos 170, maravilha. Eu vou achar muito bacana ter um dia errado criticando essa reforma. Eu vou ficar muito feliz em estar errado. Se nós chegarmos, olha, eu não vou nem falar em pleno emprego, mas se nós diminuirmos esses números pela metade, eu já vou achar lindo. Mas enfim, esse, junto com 610, 611, se vocês não quiserem estudar mais nada, se vocês não quiserem levar em consideração nada do que eu falei para vocês hoje, cuidem desse dispositivo, dos 610, 611. Mais importante, no exame da convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitados por no 104. O que tem lá no 104 do Código Civil, gente? Só o essencial do negócio jurídico. O que eu preciso olhar? Agente, objeto, forma, bingo. É isso aí. É isso que eles estão fazendo com a Justiça do Trabalho. Olha a Justiça do Trabalho. Norma coletiva. Você vai analisar só forma. Agente, objeto, forma. É isso que vocês vão analisar. Por que isso? Lembrem que eu falei para vocês lembram? Que essa reforma é uma reação? É uma reação. Mas qual foi a ação? A ação foi, por exemplo, o incisivo controle feito nos acordos e nas convenções coletivas, principalmente pelo MPT. No MPT ajuiza de monte a ação anulatória. De montão. Passa por eles. E a coisa é tão curiosa que, assim, às vezes até o sindicato manda para eles. O sindicato manda para eles o que acabou de fazer, aí eles olham e falam, tá, vou anular. E é um negócio, o exagero que eu falo para vocês, é o cerne da desgraça. Isso aqui é tudo isso aqui é filho do exagero. O que já aconteceu com muita frequência? O sindicato acaba de fazer um acordo. Faz um acerto com o patrão. Olha, patrão, você me dá isso, eu te dou aquilo. Você flexibiliza aqui, me dá aquilo ali. Olha, você não precisa me pagar, quando tinha, né? Claro, contexto. Você não me paga mais hora extra em itinerary, e a gente não conversa mais sobre aquela questão de 5 minutos e 10 minutos, não paga mais nada daquilo ali também, mas você vai pagar plano de saúde para todo mundo. Fechou. E o cara já pensa rápido, pô, plano de saúde. Vou botar a saúde desse cara em dia, da família em dia, vou gastar um dinheiro, ele vai faltar menos. Ele vai encanar menos com a família, vai ficar com a cabeça mais no trabalho. Eu ganho. Está quase batendo o dinheiro que eu ia pagar de horas extras e tal, taco a taco, ele com a saúde boa, eu ganho. Melhor investir esse dinheiro ali, então. Pagar seu plano de saúde, fechou? E não paga as horas extras? Pô, bom.
E ele ainda tem a possibilidade de negociar em grupo esse plano de saúde, eventualmente até pagar mais barato do que o outro pagaria sozinho. Aliás, hoje o plano de saúde só costuma fazer corporativo, né? A coisa mais difícil é você conseguir contratar um isolado. Mas enfim, aí o sujeito fazia o acordinho. Fechado, patrão? Fechado. Vamos colocar no papel? Vamos. Cópia para o Ministério do Trabalho, 3 dias, registro no Ministério do Trabalho, está tranquilo, tudo certo, tudo certo. Maravilha. E agora? Agora vamos trabalhar. Todo mundo trabalhando, vai no MPT. Veja só, ele renunciou uma parte, ele deu uma parte e ganhou uma cláusula compensatória. Cada um ganhou um pouco. Muito bem. Vai para o MPT. O MPT ajuiza a anulatória. Qual é o pedido? Olha, um absurdo isso de não pagar hora extra. Isso está errado, essa cláusula é nula. Nulo não produz efeito, não convalida no tempo, não produz efeito, não convalida no tempo, não admite ratificação. É nulo e efeito ex nunc. Lá de trás vai pagar hora extra, tudo que não pagou vai pagar daqui para frente e chicote no empregador. Tá bom. Está lá anulatória protocolada. E o TRT? Tranquilo. Não, isso é um absurdo, não pagar hora extra. Está anulado. Está julgo procedente, está anulado, paga todas as horas extras. Muito bem. Bom, o que vem no dispositivo? Bom, a gente sabe que o dispositivo está atrelado ao pedido, né? Em função do princípio da congruência, não é isso? Você julga o quê? Não julga o pedido? Muito bem. Você julga o pedido. Quero que anule isso. Está anulado, procedente o pedido. E aquela compensatória? Como é que fica? Segura o plano de saúde aí, que já integrou o contrato de trabalho, já aderiu, você não pode tirar mais. E se tirar? Eu vou mandar botar de volta. Não tire não. Aí o empregador falou, espera um pouquinho, agora eu vou pagar as horas extras mais o plano de saúde. Rapaz, essa vida não é bacana? A vida é bacana, é o exagero. Esse é o exagero. Muito bem. Aí, ele fez análise para além do 104. Ele foi avaliar o conteúdo da norma. Eu dei esse exemplo das horas extras, mas a mais comum tem a ver com o intervalo intrajornada. É o empregador reduzindo um pouquinho o intervalo intrajornada e compensando com qualquer outra coisa. Essa é das coisas mais corriqueiras no nosso trabalho. E a ação anulatória é bem certeira, e o judiciário julga sempre procedente, e anula, uma desgraça, é sempre assim. E o empresariado continua fazendo esses acordos toscos, já não era para fazer mais. Agora mudou. Quando a gente chegar no 610, 611, vocês vão notar que uma das matérias que eles podem flexibilizar é inclusive o intervalo. É meio louco, mas pode. Hoje dá para reduzir para até 30 minutos. Dá para fazer. Pois é. Se é válido ou não, já é outro problema. Se é constitucional ou não, já é outro problema. Eu estou fazendo uma análise mais fria do que mudou. Eu estou até evitando fazer essas críticas sobre constitucionalidade, porque vocês já devem ter acompanhado, mas hoje eu fiz um levantamento ontem à tarde, antes de entrar para a aula aqui com vocês. Ontem à tarde eu identifiquei mais de 20 ADIs em função dessa reforma. Mais de 20. Atacando os mais diversos dispositivos. A mais famosa, claro, é a 5766, que é do TGR, que ataca a justiça gratuita e a condenação a honorários. Aliás, o pagamento de honorários periciais e advocatícios, inclusive para o sucumbente no objeto da perícia. Aí, essa é a mais famosa, mas tem ADI para quase todos os dispositivos. Aliás, esse, inclusive, é um dos que foi atacado na ADI. Aí o que acontece? Eles querem aqui que o seu trabalho se restrinja, eles quiseram limitar a prerrogativa do juiz do trabalho de conhecer de forma ampla a causa. Você só vai conhecer isso aqui. O conteúdo você não pode mexer mais. Eu posso contratar o que eu quiser de acordo com 610 e 611. E você analisa a forma. Ficou bom? Prezados, não ficou bom nem para o que eles queriam. Porque o que eles querem não existe no nosso ordenamento. Eles querem uma análise. Eles querem que o processo do trabalho, o direito do trabalho, funcione em torno exclusivamente da CLT e da reforma. Isso é uma sandice.
Por quê? Porque esse normativo está inserido num contexto inclusive constitucional. Não é crível que alguém tenha concebido a possibilidade da leitura desse conjunto de regras de forma dissociada de todo o resto. E eu não me refiro nem exclusivamente ao texto constitucional. O texto constitucional é mais um item que você tem que analisar e que compõe o contexto. É mais um item. Mas por que mais um item? Porque eu tenho alguns tratados de direito internacional ratificados pelo Brasil que tratam dessa matéria. Prezados, Tratado de Direitos Humanos, aprovado com o Código de 315, tem natureza do quê? Parágrafo 4º, 5º da Constituição, qual é o status? De emenda. Status de emenda. Quem é reforma trabalhista? Como diz um curioso aqui, quem é reforma trabalhista na fila do pão? Quem é isso? Não é nada, cara. Não é nada. E eu não estou nem falando para vocês em controle de convencionalidade. Estou falando de controle de constitucionalidade, porque tem estágio de emenda. Eu vou conversar com vocês sobre o controle de convencionalidade se o tratado não foi aprovado com o Código 315, que diz o Supremo que ele tem status supralegal. Supralegal é bom que está assim, logo acima da lei, né? É bom o nome porque assim, ele é autoexplicativo. Supralegal. Super legal. Mas assim, para os caras, faz de conta que não existe. A sandice está aí. É você achar que alguém com razoável conhecimento jurídico vai analisar o troço sozinho. Que loucura, que loucura. Isso é muito louco. Então, ali, para além da leitura constitucional, se eu trabalhar com a literalidade, já cai. Porque no 104 você tem objeto lícito. Objeto lícito é um objeto que não contraria o bojo da legislação positivada. O que é o lícito ali? É isso. Quer dizer que, imaginem vocês, que se ali nós ajustarmos que eventualmente eu posso reduzir férias. Posso reduzir férias. É uma análise de conteúdo. Se eu tratar uma redução das férias para 20 dias, será que passa? Passa pelo filtro do 104? As férias são de 30 dias, está no 7º da Constituição. Uai, o objeto, por favor, esse objeto não pode ser considerado lícito. Olha, eu vou pactuar o afastamento da obrigação de recolher FGTS. Oi? Vocês vão notar mais à frente que essas obviedades foram tratadas no 611. No 611 ele falou assim, olha, lá no negociado você não vai poder tratar. Você não vai poder afastar. Só que o que eles fizeram? Transcreveram praticamente o 7º da Constituição. Mas isso você não precisava ter falado para mim, ué. Qual é a utilidade desse negócio? Que coisa tosca. Você transcreve a Constituição e fala que eu não posso atropelar a norma coletiva? Você não pode revogar a Constituição numa sua convenção coletiva, viu? Oi? Se pudesse. Se pudesse ele matava o FGTS na hora ali. E vocês veem como eu falo para vocês que o nosso direito é uma construção, que nós vínhamos evoluindo, né? O que é o FGTS? O FGTS já foi uma vantagem conferida ao empresariado antes da Constituição de 88 para flexibilizar a estabilidade decenal. Vocês lembram disso? Eu sou velho, eu lembro. Mas eu não sei se eu vivi esse tempo todo não. Quando eu nasci já estava meio que no final. Mas alguém aqui lembra desse período de estabilidade decenal? Você trabalhava mais de 10 anos numa empresa, nunca mais podia ser mandado embora. Simples assim. Isso incomodava o empresariado. Aí, pressão no governo, criamos o FGTS com a Lei 5.107. Perfeitamente. O que era o FGTS? Olha,
Se você não quiser estabilidade decenal, a gente põe o empregador para depositar 8% numa continha para você aqui, ó, durante todo o contrato. Lá na frente, ele pode até te dispensar, mas aí você levanta um dinheiro de indenização. E aí eu ainda mando ele pagar uma multa para você, bem boa. Ah, bacana, compensou. Não sei se vocês lembram, mas no começo havia a opção pelo regime do FGTS, vocês lembram disso? Era gente que tinha direito ao regime da estabilidade decenal, podia migrar para o regime do FGTS. Foi uma opção. Havia quem entendesse na época que era mais interessante, e muitos trabalhadores fizeram a opção. Nós estamos numa linha evolutiva. Por isso que muita gente grita, por isso que a choradeira é tão grande, a grita é tão grande quando você toma alguma coisa. Porque nós viemos construindo um ambiente propício para o ser humano já faz muito tempo. E não se enganem, empresários. O direito do trabalho tem funcionado nos últimos anos como um instrumento de política social, como um instrumento de distribuição de renda. Cada vez que se dá um tombinho no empresariado, se toma um pedacinho do lucro dele e se dá para o trabalhador, isso é a implementação do artigo 1º da Constituição. É isso. Isso é a concretização de uma Constituição social. Mas eu acho uma porcaria. Bom, bacana, precisamos de uma nova Constituição para você então, porque a que tem hoje é essa. A que tem hoje busca a redução da desigualdade, eliminação da pobreza. A que tem hoje, olha que loucura, diz que a empresa tem função social. Ah, que loucura! Fala em valorização do trabalho. Povo louco, né? Mas enfim. Então é isso. Esse aqui é um dos pontos mais importantes, tá? Fura à medida que nós temos o filtro da licitude do objeto. Muito bem? São 9, 10 e 43. Nós começamos que horas?